pessoal, sejam então bem-vindos à nossa segunda aula, né, da disciplina de Fundamentos Elétricos. E nesta aula nós vamos então entender um pouquinho da lei de Ohm, né, essa equação, né, que acaba regendo os circuitos elétricos, ok? Então a lei de Ohm ela é a lei que estabelece as relações entre as três grandezas, lembra? Nós estudamos as três grandezas na aula passada, né? Ela estabelece a relação entre a corrente, tensão e resistência, ok? Quem estudou, quem desenvolveu essa relação foi George Simon Ohm, né? Por isso que se chama lei de Ohm, né? Então ele é um alemão, filho de serralheiro, que estudou muito matemática e conseguiu, através de vários estudos, entender esse comportamento, né, dessas três grandezas em um circuito elétrico, né? Por isso que ele passou, então, a se dedicar exclusivamente ao estudo da eletricidade, ok? Então, é um grande estudioso que desenvolveu uma lei que até hoje nós estamos utilizando para analisar circuito. Então, vamos conhecer nesta aula, na aula 2 de Fundamentos Elétricos, a lei de Ohm, ok? Vamos lá? Bom, vamos então entender o que é a lei de Ohm, né? O que essa lei nos traz de entendimento em relação às três grandezas que nós estudamos, que é a corrente, tensão e resistência. Bom, a lei de Ohm, né, ela diz para nós que a corrente elétrica de um circuito será sempre a divisão da tensão pela resistência. Então, isso é a lei de Ohm. Olha só que relação que tem. A corrente de um circuito será, né, a divisão da tensão pela resistência. Então, nós vamos entender, então, que quanto maior a tensão, menor é a corrente. Quanto maior a resistência, né, quanto maior for a resistência, menor será a corrente. Então, existe um impacto direto dessas duas grandezas na corrente, né? E para nós entender melhor, nada melhor do que nós, então, fazermos um exercício, né? E entender isso aplicado na prática, beleza? Vamos lá, aqui do lado eu tenho, então, um circuito elétrico básico, né? Em que eu tenho uma fonte de 220 volts, né? E eu tenho uma carga no circuito, ou seja, eu tenho um elemento para ser acionado de 10 ohms de resistência, que nós vamos simbolizar por essa lâmpada aqui, ok? Então, a partir do momento que eu fechar o interruptor, que é esse nosso S1, eu vou ter, então, corrente no circuito, ok? Ou seja, eu vou fechar o circuito e eu vou ter circulando nele uma corrente elétrica, perfeito? E que corrente será essa? Essa corrente será a tensão da fonte dividido pela resistência dessa lâmpada. Portanto, nesse circuito, né, que é um circuito hipotético, né, estamos só estudando, é um circuito para fins didáticos, né? Quando eu fechar a chave e acionar a lâmpada, ou seja, eu ter corrente no circuito, eu vou ter circulando nesse circuito 22 amperes. Percebeu? Né? Então, a resistência e a tensão ela tem relação direta com a corrente do circuito. Então, essa é a primeira grandeza, né, que nós estamos entendendo dentro da lei de Ohm, ok? Que é a corrente elétrica, ela é igual à divisão da tensão que está no circuito pela resistência da carga que está no circuito. Perfeito? Bom, como nós vimos anteriormente, nós vimos qual que é, né, o comportamento da corrente em relação às outras duas grandezas, né, que é a tensão e a resistência. Vamos agora entender a lei de Ohm, o que a lei de Ohm nos traz e qual será o comportamento da resistência em um circuito em relação às outras grandezas, ok? Neste caso, a grandeza será a tensão e a corrente. Muito bem, a lei de Ohm nos traz que a resistência em um circuito, ela pode ser calculada eu dividindo a tensão do circuito pela corrente do circuito. Perceba, né? Então, na verdade, a lei de Ohm não é que eu tenho
equações diferentes. Eu estou só isolando agora, né, a variável que eu quero. Minha variável de interesse agora é a resistência, portanto, a resistência será a divisão da tensão pela corrente, né? Vamos entender isso num circuito? Olha só, o mesmo circuito anterior, porém agora eu apresento a você a tensão, né, de 220 volts e apresento a você a corrente do circuito, que é uma corrente de 11 amperes. Perfeito? Muito bem. Qual será a resistência, né, que está na carga, né? Nesse caso, qual que é a resistência dessa lâmpada para que ela solicite uma corrente de 11 amperes? Aplicando a lei de Ohm, fica bem simples, né? A resistência será a tensão de 220 volts dividida pela corrente de 11 amperes. Ou seja, eu tenho uma lâmpada, né? É claro que é um circuito hipotético, um circuito didático, né? Mas eu tenho uma lâmpada que tem uma resistência de 20 ohms. Perfeito? Então veja que com a lei de Ohm eu consigo analisar os circuitos, isso é importante para você dimensionar o cabeamento, para você dimensionar o disjuntor do circuito, né? Eu tenho que ter esses valores para que eu possa então dimensionar os componentes que vão fazer parte desse circuito elétrico. Perfeito? Então aí está a lei de Ohm aplicada para me encontrar a resistência naquele circuito. Bom, vamos então aplicar agora a lei de Ohm para mim calcular a tensão no circuito, né? A tensão, então, nós vimos na aula passada que é a diferença de potencial entre os dois pontos. Muito bem, a tensão, aplicando a lei de Ohm, nada mais é do que o produto da corrente e da resistência. Ou seja, para mim calcular a tensão, basta eu multiplicar a corrente do circuito pela resistência, né? Vamos aqui para o nosso circuito didático, né? Em que eu tenho uma fonte de tensão desconhecida, né? Eu tenho uma corrente no circuito de 5 amperes e eu tenho uma resistência na carga de 50 ohms. E eu quero saber qual é a tensão dessa fonte. Basta eu aplicar a lei de Ohm, ou seja, a tensão será a corrente, que é 5 amperes, vezes a resistência, que é 50 ohms. Portanto, né, eu tenho uma fonte nesse circuito, uma fonte de tensão de 250 volts, né? Veja que é bem fácil. Então, essa é a lei de Ohm, né? A relação entre as três grandezas. E eu posso, então, através da lei de Ohm, calcular qualquer grandeza no circuito elétrico, tá? Ok? Isso facilita muito para mim analisar aquele circuito elétrico. Perfeito? Vamos ver na sequência alguns exercícios básicos para que a gente consiga internalizar toda essa informação, né? Vamos então treinar um pouquinho, né, esse conhecimento fazendo alguns exercícios. 3 exercícios. Vamos começar por este daqui, olha. Eu tenho um circuito com uma fonte de 300 volts, ok? E eu tenho uma carga, né, representada pela lâmpada, com uma resistência de 50 ohms, né? Então, quando eu fechar esse circuito, eu tenho uma corrente nesse circuito. Qual será a corrente? Então, basta eu aplicar a lei de Ohm, né? Corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Portanto, a corrente desse circuito é 6 amperes. Perfeito? Bem simples, né? Nosso segundo exercício, né? Eu tenho, então, agora uma fonte de 280 volts, né? Ok? Eu tenho uma corrente que circula nesse circuito, né, de 4 amperes, né? E eu quero saber qual é a resistência da carga, né? Aplico novamente a lei de Ohm, olha só. Resistência é igual a tensão dividida pela corrente. 280 por 4, eu tenho então uma resistência de 70 ohms, né? Aplicando a lei de Ohm, descobri que a minha carga tem uma resistência de 70 ohms, ok? O nosso terceiro exercício, eu tenho que descobrir qual é a tensão da fonte de energia. Então, veja que eu tenho uma corrente de 5 amperes que circula esse circuito e eu tenho uma resistência na carga de 100 ohms, né? Se eu quero saber a tensão, basta aplicar a lei de Ohm, que diz que tensão é igual a corrente
vezes a resistência. Portanto, a tensão desse circuito será a corrente, que é 5 amperes, vezes a resistência, que é 100. E eu tenho uma tensão de 500 volts nessa fonte de energia. Ok? É isso aí, pessoal. Vamos fazer os exercícios também que são propostos nas aulas para vocês internalizar essa lei tão importante no circuito elétrico, que é a lei de Ohm. Ok?